mais um dia, nós temos vários motivos para agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, né? Porque grandes coisas Deus ele tem feito nas nossas vidas e na vida dos nossos. Grandes coisas Deus vai ter. Vou esperar o irmão chegar para a gente orar junto, ler junto com ele. 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 16 em diante. Versículo 16 em diante. Todos acharam? Amém. Capítulo 9, do 16 em diante. Versículo 16. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada, sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tornar parte das suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha um prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a fim da linha. Também sou um
lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrar na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Podem se sentar. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está em casa, não sei se as pessoas voltaram a assistir. Aleluia, Jesus. E os que estamos aqui na igreja, nós vamos curvar nossa cabeça. Deus abençoe vocês. O Anderson e o Anderson e o Gu. Feche os olhos de vocês, curve a cabeça de vocês. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Espírito Santo, dirija este culto. Desde o início o Senhor está conosco. Desde a oração da Tua filha, diaconisa Lucicleide, antes mesmo de todos chegarem, o Senhor já está no coração de cada um de nós o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira. Hoje é o primeiro dia da semana, é o culto da família. O Senhor já falou muitas vezes comigo, e falou e vai continuar falando com a Tua igreja. Pai, abençoe a vida de todos que estão assistindo, todos os nomes que nós citamos aqui. Abençoa, meu Deus, a vida dessas pessoas de uma forma especial. Pai, eu entrego todos que já estão na Sua igreja. Eu entrego neste momento, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que ainda não chegaram, todos aqueles que estão nas suas casas, todos aqueles, ó Pai, que se encontram tristes, angustiados, preocupados. Pai, eu apresento agora a Elaine Gomes, Denise Cordeiro, Elaine Souza, Aline Gomes, Wagner Cordeiro, Robson Pereira. Cada um deles, com a Tua graça e infinita misericórdia, e pelo poder da fé que eu tenho no Senhor Jesus, abençoe a vida deles. Acende a chama do Teu amor sobre a vida deles. Coloque no coração deles um desejo enorme de orar, de chorar, de ler a Bíblia. Faça deste ano na vida deles um ano de transformação, renovação, poder e graça, em nome de Jesus. Abençoa o nosso irmão Juarez e toda a Tua família. Abençoa o Reginaldo, seus filhos, filhas, toda a família dele. Vai de encontro a diaconisa Lucicleide, a Clícia, seu filho, a Chloe, Pedro, toda a família, o neném que já está vindo, já está no ventre daquela mamãe. Pai, o Senhor é tão misericordioso, que ama tanto essas pessoas. O Teu amor transcende todo o entendimento e nós conseguimos entender isso. Pai, eu apresento a diaconisa Dulcilene, a qual usou a palavra oficial dessa noite. Talvez uma mãe possa esquecer o teu filho a quem ama. Meu Deus, meu Pai. Mas o Senhor, nosso Deus, não esquece. Nossos filhos podem estar longe de nós, fisicamente,
mas diante dos teus olhos todos nós estamos perto de ti. Com seu poder e graça, o Senhor entra com providência e cura, traz o suporte, traz a resposta, traz o livramento, como as meninas receberam essa semana. O Senhor traz tudo aquilo a qual almeja o coração de todos a quem teme o seu nome. Alcança a Suelene, José, alcança a irmã da Suelene, ó Pai. Abençoe a vida da tua filha. Ela é fiel a ti. E eu tenho certeza da resposta. Ela vai glorificar o teu nome. E tudo na casa dela, na empresa dela, no mercado dela, entre o casal, vai ser abençoado em nome de Jesus. Pai, eu apresento a diaconisa Dulcileide, a Gabriele, a outra filha, netos, netas, filho. Apresento toda a família, Jesus. Eu lhe apresento, meu Pai, neste momento, o presbítero Edivaldo, a sua esposa Monique, teu filho, a tua filha, aonde quer que eles estão agora. Eu sei que a tua presença está com ele, porque não existe nenhum lugar do mundo que a gente pode fugir dos seus olhos. O Senhor vê tudo, está em tudo e sabe de todas as coisas. O teu amor é tão grande que guarda eles na ida, na vinda dessa viagem. Deus Altíssimo de poder e de glória, alcança a pastora Cleide agora, alcança toda a nossa família em Porto Feliz, Agudos, Bauru, Itu, alcança a minha mãe Guiomar Nogueira dos Santos, alcança o meu irmão Paulo César e tua esposa e todos os seus filhos, filhas, netos, alcança meus sobrinhos e sobrinhas, alcança meus filhos, filhas, netos e netas, alcança a Evelyn e Gabriela naquele hospital, e eu creio no poder da cura. Não é para a morte, mas é que se manifeste o poder de Deus na vida da Evelyn e Gabriela. Acalma minha filha Jennifer, acalma o Everton, acalma o Neverton, acalma, Senhor, toda a nossa família. Espírito Santo de Deus, obrigado por ter guardado. Nós estamos em 2022. Pela tua graça nós chegamos até aqui. E nós vamos continuar te amando, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, amados? Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala com a igreja de Coríntios. Muitas pessoas daquela época não aceitavam apóstolo Paulo como apóstolo. Ele era apóstolo, ele é apóstolo. Mas muitas pessoas não reconheciam seu ministério. E ele vivia mostrando quem ele era e como Deus o alcançou no dia que ele caiu, quando encontrou com Jesus a caminho de Damasco. Mas agora aqui ele está falando de algo que nós ouvimos desde o início do culto. Ele está falando dos livramentos, ele está falando dos ataques que nós sofremos, e todos vocês, inclusive eu também, nós vamos continuar sofrendo o ataque. Esses ataques, quando vêm, não vêm
para a nossa destruição, mas para edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Toda vez quando vem aquela coisa triste, que os seus olhos estão vendo acontecer, você eleva teus olhos ao alto, porque de lá que vai vir o socorro, bem presente na hora da angústia. E ele fala que eu não tenho direito a ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Você sabe que o Evangelho, o que seria o Evangelho? O Evangelho é o amor a Deus, é a gratidão a Jesus. O Evangelho é uma mudança de caráter. O Evangelho é uma mudança no pensamento. O Evangelho é reconhecer o nosso inimigo em comum. O nosso inimigo é inimigo de Deus. O Evangelho é uma vida de oração. O Evangelho é você estar entre os fracos. E quem será o forte entre nós? Não é eu nem você, porque a nossa força vem de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala que ficou no meio dos fracos na fé, pessoas que estavam com a sua fé à beira de uma queda. Mas é neste momento que se manifesta o poder de Deus. O poder de Deus, Juarez, ele se manifesta na minha e na sua fraqueza. Ali está o poder dele. O inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. Ele vai criar situações que é para você murmurar, lamentar, reclamar e culpar a Deus por aquilo que está acontecendo. Não é verdade isso. O inimigo, ele vai fazer de tudo. Quando acontece esses ataques, e esses ataques nós temos de uma forma muito violenta, na hora o Espírito Santo revela a vocês que é ataque. E o ataque contra o inimigo não é contra a força física. O ataque contra as palavras que machucam, as ações das pessoas que fazem coisas, usa nossos filhos e netos para nos atingir. Quando isso acontece, você vai guerrear com o joelho no chão. Quando você acha que está tudo acabado na sua empresa, é um momento que vai te aproximar mais perto de Deus. O momento de fraqueza é o momento onde se manifesta o poder de Deus em nós. Ele não escolhe os poderosos que acham que têm inteligência ou sabedoria. Ele capacita os fracos e os que não têm conhecimento para servir a Ele com excelência. Apóstolo Paulo, ele fica no meio dos fracos. Neste momento, na casa de quem está assistindo, nós que estamos aqui, ele está no nosso meio, porque nós somos fracos. Nós temos fraquezas, mas o nosso Deus, ele é poderoso. E o teu poder se manifesta na vida de cada um de vocês. Quando vocês apresentam essa guerra de joelho numa conversa com o teu pai, numa conversa simples, você está naquele momento fazendo o propósito com um Deus vivo. Nós não falamos com quem não tem nenhum poder. Nós não conversamos com alguém que se vendeu
o que mente, o que rouba, o que furta. Nós estamos falando com um Deus que Ele é santo, santo, santo. Ele é amoroso, Ele é misericordioso e a sua benevolência é muito grande. Eu estava falando com uma pessoa no metrô hoje e ele falou que nós somos naturais. Eu falei, nós não somos naturais e nenhuma mulher é natural. E ele dagando, aí eu falei para ele, meu filho, deixa eu explicar uma coisa. A mulher, ela tem o poder de guardar dentro do seu ventre uma vida. E ela cuida dessa vida dentro dela com o pré-natal, com a alimentação, com a oração, com o carinho. E mesmo que ela seja sozinha, essa criança no dia e na hora certa vai nascer. Você acha natural isso? Nós não somos naturais. Você e eu, nós somos sobrenatural. O sobrenatural, porque Deus que fez o meu e o teu nascimento. Natural é quando uma coisa não tem intervenção divina de Deus e de poder e da graça. Todos que estão assistindo e todos nós vivemos o sobrenatural de Deus. Em outras épocas, nós estávamos totalmente presos ao lamaçal. Nós estávamos totalmente cegos no nosso entendimento. Nós não sabíamos para onde ir, nós não tínhamos direção. O Evangelho veio a cada um de nós de uma forma diferente. Quando o Evangelho veio para mim e para você, ele veio trazendo algo novo. Ele veio trazendo uma nova vida. Ele veio livrando a gente de cometer atos que ia entristecer a Deus. O Evangelho nos traz a paz que o mundo não pode nos trazer. Você já imaginou você numa multidão de pessoas que não conhecem a Jesus e você vai e fica no meio deles e eles se acham fracos e na verdade são fracos? Mas quando você está no meio dos fracos, você consegue entender a fraqueza de cada um. Você consegue ouvir cada um deles. Você consegue, porque só entende a dor de alguém quando você acompanha a dor do outro. Deus compreende a dor de todas as pessoas, porque o Filho dele passou a maior dor de todo o universo. Deus entende as nossas aflições, porque Jesus foi aflito no Monte Sinai, no Getsemane. Agora, qual é o momento da minha fraqueza? Em que momento eu estou fraco? A fraqueza de cada um de nós, ela se manifesta quando você não tem mais fé que tudo aquilo que você está passando vai ser mudado. Sabe quando tem uma causa na justiça que na sua cabeça você fala, eu já perdi? É neste momento que você está fraco. Porque a fé, ela é aquilo que os teus olhos não viram ainda e que nem aconteceu. A fé que você tem em Deus, ela tem que ser maior do que
todas as coisas que você acha impossível, você tem que declarar para você mesmo: a minha fé em Deus é tão grande que tudo que eu estou passando, Deus está comigo no meio do fogo, Ele está comigo no fundo do mar, Ele está comigo na confusão, na briga, na discussão. Ele moldou o meu caráter, Ele anda comigo. Eu tenho fé que todos os meus filhos vão se formar na faculdade. Você crê nisso? Vocês têm que declarar isso. Vocês têm que abençoar todos os seus filhos, netos, sobrinhos. Você tem que abençoar a tua vida e abençoar o dia que você viveu hoje. Amanhã, na oração, ou hoje ainda, você fala: Senhor, abençoe essa segunda-feira. Abençoe todos que eu vou encontrar. A minha fé em Deus, ela tem que estar além do limite humano. A minha fé em Deus, ela tem que estar além da minha fraqueza. Quando o apóstolo Paulo fala que ele se faz de fraco e ele fica perto dos que estão fracos na fé, na hora me vem em muitos lugares. Me vem a igreja, me vem casa de recuperação, me vem as pessoas que estão na rua, me vem a Praça da Sé, Cracolândia, me vem a aldeia dos índios. A fé em Deus, ela tem como sobrenome obediência. Se eu e você obedece a Deus, você tem que ter fé que Ele vai estar contigo. Ele está com você o tempo inteiro. Mesmo antes de você conhecer Ele, mesmo antes de você aceitar Jesus, mesmo antes de você se batizar nas águas, mesmo antes de você ser selado com o Espírito Santo, Deus já tinha separado todos nós para uma grande missão. E essa missão é não deixar a soberba entrar em nosso coração. Essa missão é não fazer aquilo que entristece a Deus. Eu vou ler o versículo 19. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Você sabe o que significa isso? É quando você... E isso é uma coisa que a igreja tem que entender. A igreja, essa e todas as igrejas, é um lugar para as piores pessoas do universo. Aleluia, glória a Deus. As pessoas mais imperfeitas estão na igreja. A igreja não é lugar de pessoa perfeita. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas como eu. Porque quando uma pessoa que nem eu, que nem vocês, entra para a igreja, ela conhece o Evangelho. Ela reconhecendo o Evangelho, ela vai encontrar-se com Jesus. Ela encontrando com Jesus, ela vem, a primeira coisa que bate no coração dela é o arrependimento. O arrependimento, reconhecer que Jesus é Filho de Deus Altíssimo. E apóstolo Paulo, ele fazia isso por amor ao Evangelho. O que ele almeja, apóstolo Paulo, quando a gente lê, ele fala: eu me fiz de escravo de muitas pessoas para me ganhar o maior número de pessoas para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele não está pensando em dinheiro,
nem nele. Ele está pensando que a pessoa precisa conhecer a Jesus para receber a salvação. Ele está falando de algo no futuro. Ele não está falando de agora. O agora é a nossa ação para ganhar essas almas para Cristo Jesus. Mas o futuro. E aí ele fala de algo muito importante que naquela época tinha já. Um corredor. Todos vão correr e ele treina para isso. Ele tem que fazer exercícios, ter um corpo de atleta. Mas quando é dada a largada, todos eles correm, mas só um recebe o prêmio. E o prêmio que o apóstolo Paulo fala que é uma coroa. Deixa eu ver se é aqui. Uma coroa de folhas de louro. Uma coroa, aliás, que não dura muito. Porque uma coroa de folhas de uma planta chamada louro, ela vai envelhecer. Mas o que o apóstolo Paulo fala é que todos nós, na verdade, somos um atleta. E nós estamos numa corrida muito grande. Muitos de nós estão correndo atrás daqueles atletas que não vão ganhar, porque estão fracos na fé e estão sozinhos. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Se Deus não estiver com essa pessoa, se a igreja não tiver uma equipe, ela não consegue caminhar. Eu estava aqui com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus na igreja. Daqui a pouco chegou as 3 diaconisas. E cada uma delas correu para um lugar da igreja e começou a arrumar a casa de Deus. Daqui a pouco chegou o Juarez. Daqui a pouco chegou o Reginaldo, que é tua filha. Nós precisamos um dos outros. Apóstolo Paulo falou de uma coroa que o atleta ganhava naquela época. A coroa que Jesus está falando conosco nessa noite é uma coroa que ela nunca vai desfalecer, que é a coroa da vida eterna. Eu não quero levar vocês a pensarem nisso, mas o Evangelho faz a gente pensar sobre isso. O Evangelho, ele traz para nós o que vai ser da nossa vida quando a gente morrer. Se nós morrermos na fé e nós entregarmos a nossa vida ao erro, ao pecado, ao mundo, quando você morrer, você vai ficar com muito medo. A coroa que um atleta de Cristo tem que ter hoje é uma coroa que você não abra mão de buscar Deus, de vir para a igreja, de entrar no seu secreto com Deus em oração, de pensar no outro, no próximo. Você pode ver que a alegria do seu filho quando descobriu que você ia se batizar. Ele quase chora, porque ele tem a certeza: meu pai foi salvo por Cristo Jesus. O batismo nas águas é isso, Juarez, é a salvação, é a declaração. Aleluia! Quando você se batiza nas águas, ou quando você vem para a presença de Deus, começa aquela pessoa que é a pior da família se tornar uma referência de vida para todos que moram no seu bairro, na sua família. Glória a Deus! Mesmo que as pessoas não gostem de você, você não tem que se preocupar se alguém não gosta de você. Você tem que se preocupar em agradar a Deus, porque é Ele que é o autor e consumador da nossa vida. Deus é aquele que você tem que se preocupar para não machucar o coração dele.
Ele usou outro exemplo. Ele fala aqui no versículo 26. Por isso corro direto para a linha final. Aí ele me dá um outro exemplo muito interessante para a época. Ele fala assim, ó: também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outro para entrar nessa luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Você sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Eu e você, nós somos lutadores de boxe. Nós entramos numa luta com Cristo Jesus. E nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra ossos espirituais nos lugares celestiais. A nossa luta é contra o pecado, contra a mentira, contra a raiva, contra a tristeza, contra a falta de perdão. A nossa luta é contra a gente não julgar ninguém pelo que a pessoa fez ou pelo que ela faz. A nossa luta é se fazer de fraco perto dos fracos, para trazer eles fortes para Cristo Jesus. Quando ele fala de não perder nenhum golpe, ele está falando, glória a Deus poderoso. primeiro ele fala do corpo de um lutador. Ele treina o corpo do lutador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus poderoso. Preste atenção, você está na igreja, você está em casa. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 26, 27, eu trato meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Ele está falando assim, olha, eu treino meus olhos para Cristo. Eu treino o tempo todo e falo, meus olhos pertencem a Jesus, porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, porque os nossos olhos é a candeia do corpo, é como se fosse os farol, é como se fosse a lâmpada para ver aonde você está andando. Por isso que nós tínhamos olhos, mas éramos cegos, porque nós andávamos com os olhos abertos na direção do erro, porque nós estávamos na ignorância. Quando eu encontro com Cristo Jesus, Reginaldo, eu treino o meu corpo, não para bater em alguém, mas eu treino o meu corpo para se dobrar de joelho para falar com Deus. Eu treino a minha mente para ler a Bíblia. O irmão Juarez falou de algo importante. A mente é um campo de batalha, mas a sua mente é um corpo também, faz parte do corpo. Você tem que treinar a tua mente, Juarez, a pensar no poder de Deus em tua vida. Todas as vezes que as pessoas que ouvem coisas horríveis na mente, e isso traz no seu coração uma tristeza profunda, que muita gente não consegue se levantar da cama, e tem muitos que pensam até em suicídio. Você tem que treinar a sua mente, porque agora você está com Cristo, e você está em guerra contra o inimigo de Deus. Glória a Deus. E como é que se vence o inimigo de Deus? Não é dando golpe como eu estou fazendo aqui, não é nada disso. É quando você entrega os caminhos da sua vida a Jesus. Apóstolo Paulo, ele estava falando em tudo que a gente leu, que ele se tornou escravo de tudo. É como se ele estivesse falando assim, e eu tenho um sonho, e essa igreja também tem um sonho, e nós vamos fazer. Aleluia.
É como se ele estivesse falando assim, ó, tá tendo um pancadão de funk em tal bairro, em tal comunidade. E nós um dia nos entraremos nesse pancadão. Nós vamos pedir para que eles deixem a gente orar por eles. E a gente vai se fazer de funkeiro para ganhar os que estão lá para Cristo. E eu vou declarar e vou profetizar sobre essa igreja. Nós iremos para estes lugares e nós não vamos sozinhos, porque quem vai conosco é o poder de Deus vivo, que nunca perdeu uma batalha. Apóstolo Paulo estava falando, ei, eu vou para as escolas de samba para me fazer de sambista, para me ganhar eles para Cristo. Ele está falando, eu vou para a praia, porque eu quero me fazer de uma pessoa que talvez nem sabe o que é uma prancha de surf, mas eu preciso anunciar Jesus para o surfista. Eu quero ir aonde estão os skatistas. Não vou me atrever a andar de skate, mas eu quero sentar perto de algum skatista e falar para ele que existe um Deus, um Jesus que morreu na cruz por mim e por você, e ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, para que quando eu e você enfrentar a morte, a Bíblia diz, glória a Deus. eu sempre gosto de ler isso. Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 11. João, quem está em casa também, anote bem. João, capítulo 11. Deus abençoe em nome de Jesus. Versículo 25. João, capítulo 11, versículo 25. Preste bem atenção no que você vai ler. Redobre a sua atenção no que você vai ler agora. Quem está em casa, quem está assistindo, quem está na igreja. Quando o apóstolo Paulo falou que se fez de fraco e de escravo, e ele estava no meio dos judeus, e aceitou as leis dos judeus, para ganhar o maior número de judeus para Cristo. É como ele está falando aqui. Eu me fiz de escravo. A palavra igreja significa sair para fora. Eu não vou querer me preocupar com o que algumas pessoas vão falar, porque o que eu tenho que se preocupar é com o que Deus acha de mim. Glória a Deus. Mas nós iremos para o funk, para o pancadão, para falar de Jesus para aqueles adolescentes, para aqueles homens e mulheres que estão lá. Nós iremos para o samba para onde for preciso. Nós não vamos se tornar funkeiro, nem sambista, nem coisa alguma. Mas naquele momento, nós vamos estar com eles para anunciar o poder de Deus e o poder do Evangelho. Se eu ficar só aqui na igreja e não anunciar o Evangelho que cura, que liberta, que transforma, que enche a pessoa da presença do Espírito Santo, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando a morte chegar, vai acontecer o que nós vamos ler agora. João capítulo 11, versículo 25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ei, deixa eu falar uma coisa para todos vocês. Nosso corpo vai se desmanchar no caixão em algum cemitério qualquer. Mas quando Jesus vier buscar cada um de nós,
nós vamos ressuscitar nesse cemitério, receber o corpo incorruptível e morar com Jesus, receber a coroa e morar com Jesus eternamente no lugar aonde não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter briga, não vai ter separação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Aumentou aqui, Jesus? Eles estão aí acompanhando? Estão todos. Eu quero falar agora com a Elaine Gomes, Denise Cordeiro, Elaine Souza, Aline Gomes, Wagner Cordeiro, Carneiro, Robson Pereira, Marcelo Vidal, eu conheço, hein? Raquel de Souza, será que é minha filha na fé? Gilson Souza, Theo Rodrigues, Maria Aparecida, Cristiane Bastos. Eu quero dizer que vocês, aonde vocês estiverem, levante a mão de vocês. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, eu abençoo a vida de todos que estão assistindo, e que a tua presença na vida deles seja tão grande, mas tão grande, que eles vão, através do poder de Deus, anunciar Jesus, e eles vão ganhar muitas almas para o teu reino. Pai, visite a mente de todos esses nomes que eu li aqui agora. Tira a preocupação, tira tudo que não provém de Deus. Desce, Pai, ao coração deles. Tira todo aquilo que deixa eles tristes, porque a Bíblia diz que a tristeza no coração, a tristeza na presença de Deus, ela tem que saltar de alegria. Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor abençoe a vida espiritual dessas pessoas, que em 2022 eles vão se apaixonar e vai ter fome de Deus, fome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus acompanhe eles aonde quer que eles estejam. Nenhuma enfermidade vai alcançar a vida deles, nenhuma preocupação vai tirar o seu sono, e ninguém vai roubar a coroa de Cristo que está sobre eles. E eu abençoo a vida deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja Deus. E o nome de vocês já está no caderno de oração. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, velho. A mensagem da cruz é o Evangelho. É um Evangelho que não aponta, não olha cabelo, não olha quem você foi, não te julga. O Evangelho de Jesus traz arrependimento, recomeçar de novo, reconciliação, regeneração, um novo nascimento. Se tiver alguém desses nomes que está longe dos caminhos do Senhor Jesus, repete comigo: Senhor meu Deus, eu estou voltando para a tua presença agora. Glória a Jesus. Afirma meu nome no livro da vida. E agora você fala o seu nome inteiro para Deus. Senhor, me perdoa. Eu começo do zero hoje. Coloque uma alegria, Espírito Santo, dentro de mim, que só Deus pode dar, o mundo não vai dar. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor é Filho de Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita
do Deus Pai. Glória a Deus. Pai, abençoe a vida deles, muda o caráter de todos nós. Guarde-nos de qualquer enfermidade. Lança para o abismo o espírito da morte. Coloque em nós o espírito da verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Faz assim com as tuas mãos. Você também que está assistindo também pode fazer. Você está no culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem verá? o sangue de Jesus tem. Amém. O sangue de Jesus tem. Amém. Deus abençoe essa semana de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.